Olá, eu sou Rafaela e sou estudante de biomedicina. E não sei se vocês já me viram por aqui antes, né? Mas eu já falei um pouco sobre anatomia, do sistema nervoso, falei um pouco sobre a bioquímica, sobre fundamentos antropológicos e sociológicos. E agora estou de volta para falar um pouco sobre fisiologia do sistema digestivo, tá? Não sei se vai dar tempo de falar sobre tudo, mas eu vou iniciar, tá, o conteúdo. Isso por quê? Porque está me ajudando, né? Eu vou ter prova agora e à medida que eu vou falando, eu vou aprendendo também. E quando eu aprendo, eu também ensino, né? Porque eu estou ensinando a vocês e vocês vão aprender. Então, estou ajudando a vocês também, tá? Eu vou usar como base slides que o professor passou para a turma, tá? Porque aí eu terei como base os tópicos dele para poder ir passando o que eu aprendi, tá bom? Não sei se está muito baixo o som, a minha voz, mas estou próxima à webcam. Qualquer coisa, aumente o som, tá? Para poder me ouvir melhor. Tá? Para começar, né? O sistema digestivo, né? Para que serve? Né? Para que comer, na verdade? Então, para poder repor os nossos nutrientes, né? Nos substratos energéticos, as vitaminas, as minerais e a água. Então, é importante comer. Sem comer, a gente, né, estaria perdido, digamos assim. Né? E além disso, ele serve como reserva de substratos energéticos. Essas reservas energéticas, certo? São armazenadas de forma complexa e não como micromoléculas, né? Então, como assim formas complexas? Por exemplo, proteínas. As proteínas são macromoléculas e quando são quebradas, elas são quebradas em micromoléculas, que seriam quem? Os aminoácidos. Então, quando eu falo em forma complexa, quer dizer que essas reservas energéticas são, né, armazenadas de forma complexa e não, né, com uma molécula simples. Então, por exemplo, os aminoácidos, elas são reservadas, são armazenadas de forma complexa, ou seja, em forma de proteínas. Aí temos também os exemplos dos triglicerídeos, né, que são os ácidos graxos mais o glicerol. Temos o glicogênio hepático e muscular também, tá? Então, essa é a forma como eles são armazenados, tá? De forma energética, como eu quero me referir, certo? Aí nós temos também a questão do sistema digestivo, né, que não serve apenas para a digestão, que seria no caso a quebra das macromoléculas na presença de água, tá? Quando eles quebram essas macromoléculas, elas se transformam em micromoléculas. Essas micromoléculas estarão propícias para quê? Para que ocorra a absorção. Então, o sistema digestivo não é só para digestão, também serve para absorção, tá? Para também a produção de energia, tá bom? A quebra, né? A obtenção, certo? E esse conjunto, digamos, de quebra, de obtenção, de absorção, de produção de energia, esse conjunto nós chamamos de nutrição, tá bom? Quando a gente fala de digestão, nós estamos nos referindo à quebra de macromoléculas, como por exemplo as proteínas, né, em micromoléculas, que seriam os aminoácidos, tá, através da hidrólise. Isso tudo ocorre através de uma ajuda importante, que são as enzimas, né, que elas ajudam no aceleramento, né, elas aceleram todo o processo, né, de digestão, certo? Bom, quando a gente fala de digestão, nós estamos nos referindo à quebra da macromolécula, como por exemplo a proteína em presença de água, elas quebram-se, né, e formam os aminoácidos, que seriam o quê? As micromoléculas de proteínas, são as proteínas quebradas. À medida que essas proteínas, né, com presença de água, né, se unem, esses aminoácidos em presença de água, né, ele vai o quê? Ele vai sintetizar em macromoléculas, ou seja, ele volta a ser a macromolécula que ele era antes de ser uma micromolécula. Então, quando a água entra na macromolécula, ocorre a digestão. Quando a água sai, elas voltam a ser as
macromoléculas, certo? E assim ocorre com açúcar complexo, né? Quando a água entra, ocorre a digestão, ou seja, a quebra dessa macromolécula, né? Que seria esse açúcar complexo, em uma molécula de glicose, tá? Aí, para fazer a síntese da molécula desse açúcar complexo, a água sai e aí ele forma novamente o quê? Uma macromolécula, que seria um açúcar complexo. E aqui o lipídio mais a água, ocorre a digestão, aí ele separa em ácidos graxos e glicerol. Se quiser sintetizar novamente a produção de energia, sintetiza, ele vai o quê? Sai água e aí ele volta a ser um lipídio. Tá? Essas micromoléculas de glicerol e ácido graxo se unem novamente e formam um lipídio novo. Certo? Bom, então quando a gente fala no processo de digestão, né, o alimento entra no tubo digestivo, né, ocorre a ingestão dos alimentos. Neste momento elas são grandes moléculas ainda. E aí ocorre o processo digestivo, que foi o que eu falei, né, a quebra dessas macromoléculas e micromoléculas, elas se formam em moléculas menores, e aí ocorre então o processo de absorção. Só ocorre o processo de absorção à medida que essas moléculas grandes forem digeridas em moléculas menores, através de um auxílio de enzimas, que vão auxiliar esse processo para gerar mais rapidez no processo de digestão. E aí no processo de absorção é quando a gente diz que é quando ocorre a utilização. Ele vai utilizar essas moléculas menores para poder suprir todo o organismo. Geralmente o processo de digestão e absorção ocorre no intestino delgado, certo? Então as funções, né, do sistema digestivo é a propulsão, né, ele vai ser empurrado para baixo, né, pelo estômago. Ocorre a mistura do conteúdo também, né? E à medida que ocorre isso, também ocorre, então, a secreção, né, de sucos digestivos, tá? E, claro, ocorre a digestão, que foi o que a gente falou, a quebra dessas macromoléculas em micromoléculas, e depois a absorção do alimento, que seria, no caso, a utilização, né, dessas micromoléculas para o nosso organismo, certo? Bom, o tubo ele é muscular, né, formado por músculo liso, né, ele está associado a órgãos e glândulas, né, que participam da digestão, liberando então, né, não pode dizer, secretando, né, na verdade, com presente sucos digestivos para, né, auxiliar na digestão. Bom, aparelho do tubo digestivo, né, incluindo o esôfago, o intestino, todo o tubo digestivo, ele é formado por 4 camadas, certo? As 4 camadas é a mucosa, de dentro para fora, tá? Mucosa, submucosa, certo? Muscular e adventícia, ou então chamada também de serose, certo? As regiões é a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, inclusive o ânus, tá? Além disso, nosso tubo digestivo ele é dividido em 3, tá? Em alto, médio e baixo. Se for pela lógica, já sabe. Alto é a boca, a faringe, o esôfago, o médio, o estômago, tá? E o baixo é o intestino grosso, o intestino delgado e o ânus, certo? Bom, quando a gente vai falar das 4 camadas, tá? A gente vai falar do quê? Da mucosa, submucosa, né? A adventícia ou serose muscular, tá? A mucosa, como eu falei, né? Vamos falar de dentro para fora. A mucosa, tá? É a camada mais interna, tá? Ela tem vilosidades intestinais, né? Que tem a importância por aumentar a superfície de contato, aumentar a superfície de absorção. Como nós sabemos, o intestino, ela está com a função de absorver essas micromoléculas, tá? Então, ela tem vilosidades intestinais que aumentam essa superfície, tá? Como a gente sabe, né, ele tem a função de absorver, né, o intestino, logo a mucosa, que é a parte interna do tubo digestivo, ela tem a função de absorção de nutrientes e, claro, as glândulas, como eu falei, elas secretam
substâncias como o muco, como os sucos digestivos que eu falei antes, né? As enzimas digestivas que vão auxiliar, né, na digestão, substâncias de modo geral que vão auxiliar nesse processo. Lembrando, as vilosidades, elas envolvem mais as regiões do tubo baixo, como eu tinha dito, né, regiões alta, média e baixa. Regiões baixas, quando a gente fala de quê? Dos intestinos, delgado e grosso. Então, essas vilosidades envolvem mais as camadas do tubo baixo, certo? Como no caso do intestino. Uma coisa importante, não é todo tubo que contém essas vilosidades, tá? Essa característica que eu estou dando é de modo geral, tá? Existem pequenas diferenças do tubo, das regiões, tá? Mas estamos só apenas ressaltando as características importantes. Como assim diferente? Todo tubo contém essa camada mucosa, só que não é todo tubo que contém essas vilosidades, tá? Geralmente as camadas de baixo contêm essas vilosidades, mas não querendo aprofundar sobre as características de cada parte, né, tanto alto, médio e baixo, em geral, a mucosa se caracteriza por essas vilosidades, tá? Enfim, a próxima camada, então a camada após a mucosa, é a submucosa, como o nome já diz, submucosa, tá? Então, ela é rica em capilares sanguíneos e capilares linfáticos. A camada é espessa e mais vascularizada, ou seja, contém vasos, certo? Então, qual a importância de ter esses vasos? Qual a importância de ser vascularizado? Tá? Então, quando o nutriente ele é absorvido pela mucosa, quando é que vai passar? Para onde é que vai esses nutrientes absorvidos? Tá? Ele vai, então, para a submucosa. Tá? À medida que ele entra na submucosa, ele será absorvido pelos capilares sanguíneos e linfáticos. E daí, então, ele vai cair na circulação. Então, essa característica de ser vascularizada é o que dá importância da submucosa. Que à medida que ele é absorvido pela submucosa, que veio da mucosa, né? No caso, os nutrientes que veio da mucosa, vai para a submucosa, através de quê? Da absorção, né? Pelos capilares, né, sanguíneos e linfáticos. E aí, então, esse nutriente, né, cai na circulação. Certo? A outra é a túnica muscular. Essa túnica muscular é responsável por quê? Pelas contrações, que servem para empurrar, claro, né? E misturar o conteúdo, tá? Então, ele serve para... quase não sai. Ele serve para contração, né? Ele empurra, ele mistura todo o conteúdo que entra na camada, né? No tubo digestivo, tá? E a serosa, né? Ou adventício, é a camada externa, é o que nós chamamos de peritônio, certo? Entre a submucosa e a serosa, nós temos o que nós chamamos de camada muscular circular e longitudinal. Chamam-se assim porque as fibras se dispõem dessa forma, ou seja, circular e longitudinal. Na longitudinal, temos o encurtamento do tubo gastrointestinal. Bom, essa foi a primeira parte do conteúdo, né? Eu já estou falando aqui há 13 minutos, né? Mas, para não prolongar muito, isso aqui só foi o início, né? De como é dividido o tubo, de como é formado as suas camadas, tá? Espero que vocês tenham gostado desse início e quem sabe vocês voltem novamente para mim para assistir a segunda parte do nosso vídeo. Obrigada!